Vamos dar início à correção das provas que foram aplicadas agora em outubro de 2018, das provas de MPU, tanto nível técnico quanto analista. Eu vou dar início à correção da prova analista. Vamos lá. Vou fazer a leitura aqui do texto, que ancora algumas questões, só para dar margem para a nossa discussão. Então vamos. A impossibilidade de manter silêncio sobre um assunto é uma observação que pode ser feita a respeito de muitos casos de patente injustiça, que nos enfurece de um modo até difícil de ser capturado por nossa linguagem. Ainda assim, qualquer estudo sobre a injustiça também demanda uma enunciação clara e uma análise arrazoada. A necessidade de uma teoria da justiça está relacionada com a disciplina de argumentar racionalmente sobre um assunto. Afirma-se às vezes que a justiça não diz respeito à argumentação racional. É fácil ficar tentado a pensar nessa linha. Quando nos defrontamos, por exemplo, com uma lastrada fome coletiva, parece natural protestar em vez de raciocinar de forma elaborada sobre a justiça e a injustiça. Contudo, uma calamidade seria um caso de injustiça apenas se pudesse ter sido evitada, em especial se aqueles que poderiam ter agido para tentar evitá-la tivessem deixado de fazê-lo. Entre os requisitos de uma teoria da justiça inclui-se o de permitir que a razão influencie o diagnóstico da justiça e da injustiça. Olha, eu conversei com os alunos de uma forma geral nos cursos de exercício, nos cursos teóricos, dizendo a eles o seguinte: o perfil do CESP é um perfil muito particular. É uma prova que prioriza, é uma banca que prioriza os processos irremissíveis de análise, ou seja, é uma banca que dá prioridade ao emprego de pronomes para que esses pronomes, sejam eles tanto demonstrativo quanto relativo, oblíquo, para que no processo textual eles façam os resgates. Por quê? A necessidade que a banca tem é de colocar no interior do texto construções, eixos anafóricos, elementos de coesão, para que o aluno só construa o sentido do texto se ele conseguir fazer todo esse processo de retomada. Então, minha primeira orientação em relação à leitura da prova do CESP, eu pedi aos alunos que fizessem da seguinte forma: não é uma banca como o Consulpan, que dá prioridade ao emprego de conjunções. Claro que nós teremos uma ou outra questão que o CESP às vezes elabora abarcando empregos de conjunções, mas não é o carro-chefe da banca. A banca tem como enredo de prova, como parâmetro de análise, alguns quesitos que são muito pontuais. É uma banca, o CESP, Sebrasp, da mesma forma porque é um braço do CESP, é uma banca que trabalha no interior do texto com conceitos que se fazem paralelos. Então, a banca pontua um conceito e traz aqui a relação de um outro conceito para que esses dois conceitos em conjunto possam construir a argumentação do texto. Então, é uma banca que traz um texto que trabalha com conceitos paralelos ou até mesmo com conceitos opostos. Então, ela tem essa perspectiva de análise. Textos que trabalham com conceitos paralelos ou com conceitos opostos. E no interior da construção desses textos, a banca dá prioridade para o emprego dos elementos coesivos. Então, ela exige que o aluno, automaticamente, ao ler o texto, que ela grife os pronomes e mostre ali na leitura, à medida que ela for lendo, que o candidato for lendo, que essa pessoa consiga grifar um pronome e resgatar qual palavra aquele pronome de alguma forma substituiu no texto, ok? Então, o primeiro passo na prova do CESP é de fundamental importância que vocês grifem os pronomes e façam esses resgates no interior da leitura. Não deixem para fazer isso depois, porque mesmo que a prova não cobre essencialmente uma questão específica sobre o pronome, que é muito raro dela não fazer isso, mas mesmo que ela não cobre uma questão específica sobre o emprego do pronome, para o aluno entender o texto e memorizar as relações que foram aplicadas no texto, relacionar de forma profícua, ele precisará fazer esse resgate, ok? Então vamos à leitura da primeira questão. Com relação às ideias do texto X, julgue os itens subsequentes. 1. O autor do texto defende a ideia de que a razão é um elemento de relevância na definição do que possa ser considerado justiça ou injustiça. Então, a primeira coisa que a banca trouxe aqui, de acordo com o autor do texto, então, na perspectiva de análise do texto, ou seja,
de acordo com o que o autor pontuou, a banca quer saber se a razão é um elemento de relevância. Se nós fôssemos para a linha 16 e 18, olha lá o que nós vamos achar no finalzinho da linha 16. Entre os requisitos de uma teoria da justiça, inclui-se o de permitir que a razão influencie o diagnóstico da justiça e da injustiça. Se a razão vai influenciar o diagnóstico, é porque a razão se faz como elemento de relevância. Então, essa primeira questão está amplamente correta, ok? Então, olha, a banca traz ali o emprego, outra coisa que eu disse aos alunos no curso de exercício, deem valor às relações adjetivas que estão presentes no texto do CESP. CESP é uma banca que prioriza algumas relações em linha de frente. O adjetivo é a classe gramatical priorizada pelo CESP. No interior da análise, no interior da questão, geralmente a banca coloca ali um ou outro adjetivo e é com base nesse adjetivo que o aluno consegue enxergar se a questão está certa ou está errada. Então, quando ela fala que a razão é um elemento de relevância, eu tenho aqui uma estrutura adjetiva que caracterizaria ali a razão. E quando eu vou para o interior do texto, eu realmente consigo enxergar esse princípio. Por quê? Se ela será um critério de influência, se ela irá influenciar, porque ela é um elemento de relevância. Então, questão amplamente correta. Questão 2, vamos lá. Infere-se do texto que calamidades com consequências de proporções imensuráveis não devem ser consideradas casos de injustiça, já que é impossível contê-las. Vamos lá ao que nós conversamos. Olha a minha orientação em relação às questões do CESP. Jacira, eu li a questão, mas eu não consegui filtrar o que a questão queria. Eu li, mas não tive ali a paciência de observar, ou por nervosismo, eu não consegui abstrair ali quais são os pontos que eram considerados principais dentro daquela questão. Então, olha, com mente fria, o que eu orientei os alunos? Fiquem com a mente fria e observem o seguinte. Dê uma olhada na questão 2, por exemplo, que ela fala assim, ó, infere-se do texto que calamidades com consequências de proporções imensuráveis. Então, ela falou aqui sobre calamidades, ou seja, a palavra-chave aqui era calamidade, concordo? A questão gira em torno de calamidades. Então, seria necessário que o aluno viesse, que o candidato fosse ao texto, viesse ao texto e tentasse ali achar a parte que nos dá algo, alguma margem para o emprego dessas calamidades. Agora, um detalhe muito importante. A banca colocou no início dessa questão o verbo infere-se. Então, significa que o aluno precisa compreender, por meio da leitura das informações explícitas, as informações que se fazem implícitas. O que é o processo de inferência? É a tentativa do aluno reconhecer, nas pistas que são deixadas pelo autor, as informações que são veladas. Ou seja, ele não pode extrapolar, ele não pode ir além do grau de informatividade do texto. Mas dentro aqui do texto, ele vai encontrar alguma passagem que norteie uma análise, que fale ali sobre calamidade, para que por meio dessas informações que foram postas na superfície do texto, para que ele leia e encontre alguma informação que está implícita. Então, dá uma olhada. Vamos aqui pensar. Na leitura da linha 14 e 15, nós encontramos aqui a passagem que nos dá margem para análise dessa questão 2. Quando fala assim, ó, contudo, uma calamidade seria um caso de injustiça. Olha, num processo de inferência. Uma calamidade seria um caso de injustiça. Seria. O autor do texto impõe aqui dentro uma condição, dizendo assim, contudo, lá na linha 14, contudo, uma calamidade seria um caso de injustiça apenas se pudesse ter sido evitada. Então, para que uma calamidade seja vista como injustiça, existe um ato ali condicionado, né? Uma ação interligada à outra, ou seja, existe uma atitude de condição. Quando você lê a questão 2, olha o que a banca colocou aqui. Infere-se do texto que calamidades com consequências de proporções imensuráveis não devem ser consideradas casos de injustiça. O autor do texto coloca uma condição e a questão trouxe uma negativa. Então, são sentidos totalmente o quê? Diferentes, né? Então, essa questão 2 está amplamente errada, não tem como se marcar, não tem como se falar, olha, isso está correto, não tem como colocar o certo.
você tem que gabaritar aqui como errado mesmo, né? Qual é a diferença ali dentro? O autor impôs uma condição de um ato com outro e a banca trouxe ali, por meio do emprego de outras palavras, de outros vocábulos, uma negativa. Negativa não é a mesma coisa que condição. Então, nós temos aqui situações semânticas totalmente diferentes. Então, questão 2, errônea também. É de errado para a questão 2. Questão 3, vamos lá. Para o autor do texto, nem sempre a discussão sobre justiça pode ser feita a partir de uma argumentação racional, visto que, em casos de evidente injustiça, as pessoas são tomadas por um impulso que as impede de raciocinar antes de agir. Olha, nós temos aqui dentro dessa questão do CESP duas partes de análise, duas relações de análise. Por quê? A banca faz um comentário e à frente ela coloca uma justificativa para esse comentário. Então, o aluno aqui ele tem que conseguir raciocinar nos dois ângulos. Ele tem que primeiro reconhecer se aquela informação que foi posta ali, se ela realmente é verossímil, se ela realmente existe com base no texto. E também, mesmo que ela exista, se a justificativa que foi posta à frente se dá amparo ao que foi dito antes. Então, nós temos aqui duas perspectivas de análise. Então, olha lá. Dentro do texto, se nós formos a partir da linha 9, nós encontramos aqui como solucionar a questão. Olha o que a banca colocou então na questão 3. Para o autor do texto. Então, olha, primeira coisa que o aluno tem que entender. Aqui, gente, não tem o verbo inferir. A questão 3 se difere da questão 2. Na questão 2, o aluno ele teria a necessidade de reconhecer as informações explícitas e informações implícitas, sem extrapolar, sem trazer conteúdo para o texto, mas com base naquilo que foi discutido pelo autor, ele conseguiria extrair informações que eram necessárias para que ele construísse ali no sentido X ou Y. Na questão 3, não existe o verbo inferir. Então, significa assim, para o autor, ou seja, de acordo com o autor, da visão do autor, o que é necessário o aluno aqui compreender? Se para o autor, é com base na argumentação que o autor trouxe, com base no conteúdo, na temática que o autor aqui desenvolveu. Eu não tenho a necessidade, nem vou tentar fazer processos de inferência para discutir essa questão. Ok? Assim que o aluno tem que raciocinar. A unidade, a questão não me pediu para fazer inferência, ou seja, a informação, ela se faz clara dentro desse processo textual. Então, vem cá. Primeira parte, então, que o aluno deveria observar. Para o autor do texto, nem sempre a discussão sobre justiça pode ser feita a partir de uma argumentação racional. Então, a banca trouxe essa parte e uma justificativa à frente. Quando você lê lá na linha 9, quando fala assim, ó, afirma-se às vezes que a justiça não diz respeito à argumentação racional. Vocês concordam comigo que até aqui nós conseguimos realmente encontrar essa parte de informação, concordo? Então, até aqui, amplamente visível no texto, lá na linha 9, está escrito. Então, essa parte que a banca trouxe, não há ali dentro, nessa parte, nenhum princípio errôneo. Ou seja, essa parte realmente é reconhecida lá dentro do texto. Está lá escrita dentro do texto. Ok. Agora, resta ao aluno verificar se a justificativa que foi posta à frente, se ela compete com o que foi dito. Se ela entra em consonância com o que foi dito. Então, vem cá. Aí a banca afirmou. Então, olha, visto que, em casos de evidente injustiça, as pessoas são tomadas por um impulso que as impede de raciocinar antes de agir. Gente, aqui é que está o erro. Na minha percepção, não existe recurso para essa questão. Por que não existe recurso para essa questão? Quando a banca colocou aqui que as pessoas, na questão 3, que as pessoas são tomadas por um impulso, é o que ela falou aqui, as pessoas são tomadas por impulso. Não existe dentro do texto nenhuma passagem que corrobore com impulsividade propriamente dita. Na prova do CESP, as palavras são mantidas em sua acepção real, literal. Então, se eu dissesse assim, ó, de rompante, de repente, aí eu teria uma atitude impulsiva.
nós temos passagens no texto que nos demonstram falta de raciocínio, mas não há uma atitude ali de prontidão, não uma atitude impulsiva. Quais são essas passagens? Por exemplo, quando aparece aqui, ó, mas não, tenta enxergar o seguinte, se não tem no enunciado inferência, se não há na questão inferência, o aluno não pode tentar tirar daqui nenhum processo dedutivo. Tenta enxergar o seguinte, com base no autor, com base para o autor, com base no texto, então significa assim, todas as vezes que ele for falar de injustiça e tal, é o que eu conversei muito com os alunos no curso de exercício. Quando você tem no CESP uma questão, e essa questão de alguma forma, a banca fala assim, ó, para o texto, para o autor, aquela questão que foi posta, ela tem que ancorar, ela tem que dar base para toda a discussão que foi feita no texto. Ela não tem que dar base apenas para uma parte, porque a prova não pediu assim, ó, de acordo com trechos do texto, de acordo com o parágrafo 1, de acordo com o parágrafo 2, infere-se do texto, que aí eu posso me ater a passagens do texto. Quando a banca traz no enunciado da questão, dizendo assim, para o autor, com base no texto, segundo a temática desenvolvida pelo autor, ela quer uma afirmação que corrobore com toda a estrutura do texto. Então, vamos supor, se o autor tivesse, de alguma forma, demonstrado 4 ações, 4 exemplos, nesses 4 exemplos ele tivesse pontuado essa precariedade de raciocínio para se atribuir o que é justiça e o que é injustiça. Em uma dessas 4 houvesse ali, uma dessas 4, uma atitude impulsiva, nem assim a questão estaria certa. Porque a banca não me pediu com base em um trecho, com base no parágrafo X ou Y. A banca pediu com base no texto, para o autor do texto. Ou seja, se é para o autor do texto, é com base na argumentação dele. Então, eu não posso pegar particularidades do texto para analisar. Outra coisa, vamos aqui pensar, é o todo, é o grosso que demanda, não partes textuais. Outra coisa, para ficar mais claro ainda para vocês, vocês não têm na questão 3 a unidade de inferência, ok? Não há inferência, não foi dito esse verbo no princípio ali da questão. Então, significa que nós vamos encontrar no interior desse texto informações que corroborem, que busquem corroborar com o que foi colocado aqui na questão 3. No interior de todo o texto, vocês realmente encontram ali ações que nos dão a entender que possivelmente haja uma atitude impulsiva. Só que possivelmente haja uma atitude impulsiva não é a mesma coisa de ter uma atitude impulsiva, ok? Então vamos pensar aqui, que passagens são essas? Quando fala assim, ó, lá na linha 2 e 3, né? É uma observação que pode ser feita a respeito de muitos casos de patente injustiça, que nos enfurece de um modo até difícil de ser capturado por nossa linguagem. Que enfurece, que nos enfurece, mas não nos dá a entender que houve uma atitude o quê? Impulsiva. É como se eu tivesse uma estratégia textual que não me permitisse ir além do que está escrito. Então, enfurecer é uma coisa, ter uma atitude impulsiva é diferente. Né? A banca deixa ali, é uma questão capciosa, porque a banca deixa ali o candidato para achar que realmente há essa atitude impulsiva. Outra parte, afirma-se às vezes, quer ver, ó, lá embaixo, quando fala assim, quer ver aqui, olha, quando nos defrontamos, por exemplo, com uma lastrada fome coletiva, parece natural protestar em vez de raciocinar. Protestar também é demonstrar que você não está em consonância com algo, que você não aceita algo, mas não nos remete explicitamente à atitude impulsiva. Para que eu diga atitude impulsiva, eu tenho que ter realmente algum adjetivo no interior desse texto que corrobore com essa impulsividade, que nos demonstra, olha, realmente houve uma atitude aqui impulsiva, porque falou, as pessoas agem de forma rompante, as pessoas agem de repente, aí eu tenho uma atitude impulsiva. Se não está escrito algo nesse esquema, nesse sentido, a questão já se faz automaticamente errada. Então, essa questão 3, amplamente errada. Não há gabarito correto para ela. É uma questão errada. Não posso marcar se é certo. É errada. Já ser errada por qual parte? Pelo fato de falar, as pessoas são tomadas por impulso, por um impulso, ok? Não posso marcar essa questão como correta. É errada mesmo.
Então vamos à questão 4. Olha lá o que a questão 4 traz. O protesto é a primeira e mais natural reação do ser humano a calamidades ou a casos de injustiça. Tá. Primeira coisa aqui que é fundamental, como nós já conversamos. Se há na estrutura da questão algum emprego de adjetivo, é necessário que o aluno preste atenção no emprego desse adjetivo. Por quê? A banca CESP, como eu disse a vocês, dá prioridade às relações de especificação. Ela entra de forma bem pontual nessas relações de caracterização, restrição e especificação. Então, se existe dentro da questão algum processo adjetivo, dê valor a esse processo adjetivo e, por meio dele, tente achar a resposta inerente à questão. Então, dá uma olhada, quando falou assim, ó, o protesto é a primeira e a mais natural reação do ser humano. Então, significa o seguinte, reação do homem, né, e tal. Então, você tem aqui uma informação adjetiva que caracteriza o protesto. Então, o protesto é o quê? A primeira e a mais natural reação do ser humano. Então, eu tenho aqui uma informação adjetiva. Com base nessa informação adjetiva, eu vou averiguar dentro do texto se o autor realmente trouxe essa informação. Então, quando eu digo assim, ó, protesto concordo comigo que a chave da questão é o adjetivo, mas que esse adjetivo veio ao entorno do protesto, que é o substantivo dele. Então, eu vou procurar dentro desse texto que palavra que traz essa noção de protesto, essa noção de protestar. Quando você vai lá para a linha 12 e 13, vem lá assim, olha, vou ler um pouquinho mais da linha 11 só para dar âncora aqui à nossa análise. Quando nos defrontamos, por exemplo, com uma alastrada fome coletiva, parece natural protestar em vez de raciocinar. Então, nós já achamos aqui a informação de protesto, concorda? A atitude ali de protesto. Primeiro, não foi dito no interior do texto que o protesto é a primeira, como a banca colocou aqui, é a primeira reação do ser humano. Falou que ele é a primeira e a mais natural reação do ser humano. Não há dentro do texto uma ordenação argumentativa. Não há dentro do texto o escopo de ordens de argumentos. Por exemplo, o protesto é a primeira reação, X é a segunda reação, Y é a terceira reação. Não existe no interior desse texto uma ordenação argumentativa. Portanto, não tem como trazer aqui à tona a noção de que o protesto é a primeira tal. Ok? Então, para começo de conversa, essa informação ela extrapola as relações textuais. Então, só por ela eu já tenho um processo aqui errôneo. Outra forma de raciocinar. Quando a banca fala assim, um protesto é a primeira e a mais natural reação do ser humano. Quando falo que protesto é a mais natural reação do ser humano, ao ler essa questão e ao ler a linha 12, olha o que você tem. Parece natural protestar. Você concorda comigo que a palavra natural no interior do texto, lá na linha 12, a palavra natural veio correlacionada. Então, quando eu digo parece natural, essa palavra natural na questão 3 é o nosso adjetivo aqui, concorda? Uma parte da informação adjetiva. Então, vou me ater a todas essas partes dentro dessa informação adjetiva. Então, quando a unidade diz que é a mais natural, eu vou realmente observar no texto para qual palavra, para qual unidade a palavra natural trabalhou. Lá no texto, na linha 12, isso mesmo, na linha 12, está lá escrito assim, ó, parece natural protestar. Então, ó, a palavra natural veio entre a estrutura de dois verbos, entre o verbo parecer e o verbo protestar. Na nossa escrita, na nossa língua portuguesa, a escrita se faz da esquerda para a direita. Então, a palavra natural, ela trouxe o seu sentido primeiro para o verbo parecer, para que o verbo parecer e a palavra natural em conjunto pudessem levar sentido para o verbo protestar. Então, vamos pensar aqui comigo. Se a palavra natural, no interior do texto, trabalhou para o verbo parecer, para que o verbo parecer e a palavra natural trouxesse sentido para o verbo protestar, vocês concordam então que a palavra natural tem uma atitude adverbial, uma atitude modal? Né? Parece natural, é o modo como parece?
né? Algo com naturalidade, o modo como parece. Se no interior do texto a palavra natural trouxe sentido para verbos, então eu tenho ali um princípio adverbial, eu tenho uma circunstância, eu tenho um princípio adverbial de modo. Dentro da questão, a mesma palavra natural apareceu. Só que a palavra natural na questão 4, né, que é a nossa questão aqui, na questão 4, ela apareceu no emprego adjetivo. Então raciocina comigo, porque aqui ela veio assim, ó, o protesto é a primeira e a mais natural reação. Natural reação. Então a palavra natural agora trouxe sua informação, seu emprego semântico, sua informação, seu sentido, para a palavra reação, que é o substantivo. Então vamos pensar. Se dentro do texto a unidade serviu um elemento X e na questão essa mesma unidade serviu um outro elemento, um elemento Y, claro que não há consonância do texto com a questão. Então não posso de forma alguma dizer que essa questão 4 é certa, né? Por diversas razões. Jacira, quais são as razões mesmo? Olha, eu tenho que o protesto é uma informação adjetiva. CESP, nós damos valor à informação adjetiva. Dentro dessa informação adjetiva, a banca extrapolou ao falar que é a primeira reação. Por que ela extrapolou ao dizer que é a primeira? Porque dentro do texto não há uma ordenação argumentativa de primeira, segunda, terceira. Então não posso trazer isso à tona aqui na questão. Outro erro. Dentro da informação adjetiva, né, que trouxe ali informação para a palavra protesto, dentro dessa informação adjetiva, a palavra natural apareceu. Na questão 4, ela apareceu em natureza adjetiva, mas no texto, ela apareceu em natureza adverbial, né? Ela apareceu em princípio adverbial. Então, se uma palavra muda de funcionamento morfológico dentro do contexto, claro que essa palavra não corrobora com o mesmo sentido que foi pontuado pelo autor, ok? Então, questão 4, errada por 2 critérios. Vamos lá à leitura da questão 5, correção da questão 5. Julgue os próximos itens relativos aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto X. 5. Na expressão fazê-lo, a forma pronominal lo retoma a ideia de agir para tentar evitar uma calamidade. Perfeito. O pronome o, ele tem por função gramatical, por princípio gramatical, retomar unidades. Essas unidades, retomar relações substantivas. Essas unidades, elas podem ser desde uma palavra até uma oração. Quando você retoma uma palavra, o pronome entra em consonância de gênero e de número com a palavra que é retomada. Então, por exemplo, se eu retomo uma palavra que é feminino e plural, pessoas, aí não entraria o lo, entraria o las, né? Entrou o L correlacionado ao pronome devido à estrutura ali do verbo, né? Mas o pronome é o, a, os, as. Em algum momento ganha um L devido à terminação do verbo. Em algum momento ganha um L devido à terminação do verbo, mas o pronome em si é o, a, os, as. Quando o pronome tem por finalidade retomar uma palavra, ele absorve dessa palavra, desse substantivo, suas informações de gênero e de número. Então ficaria las, los, lo e tal. Mas se esse pronome tiver por finalidade retomar uma oração, a oração tem como princípio relevante a marca de um verbo. Para que haja existência de uma oração, para que haja oração, para que exista uma oração, é necessário haver um verbo. E o verbo é uma classe naturalmente masculina. Então, o pronome, quando ele se presta a retomar um princípio oracional, a retomar uma ação, ele já se revela na forma o, na forma invariável o. Veio acompanhado de um L por causa do verbo que vem ali em consonância com o pronome, em conjunto com o pronome. Então, essa questão é amplamente correta. Quando você volta lá realmente na linha 16, e está lá escrito assim, ó, vou voltar um pouquinho antes, lá na linha 14, só para dar sentido. Contudo, uma calamidade seria um caso de injustiça apenas se pudesse ter sido evitada. Em especial, se aqueles que poderiam ter reagido para tentar evitá-la tivessem deixado de fazê-lo. Então, ele realmente, esse lo, retoma a ação de agir que foi proposta no período anterior, na unidade anterior, né? Na estrutura anterior. Então, pronome amplamente correto. Questão 5, certa. Questão 6. Essa questão 6, deixa ela dar muito pano para a manga.
porque ela traz aqui na prática uma exceção do Bechara. Ela traz uma estrutura que é estudada por raríssimas gramáticas. Só por gramáticas que são gramáticas menos tradicionais, gramáticas que buscam ali uma perspicácia de estudo, né? Buscam aprofundar os conteúdos gramaticais. Olha a questão 6. Na forma afirma-se, o emprego do pronome se indica que não existe um agente responsável pela ação de afirmar. Então, ela falou aqui que o emprego do pronome se indica que não existe um agente responsável pela ação de afirmar. Tá, vamos aqui estudar, vamos aqui pensar. Todo concurseiro é uma informação natural para o concurseiro, até aqui, uma informação natural. Para todo concurseiro, é comum ele saber que existem 2 tipos de vozes passivas, né? Eu tenho a voz passiva sintética, que é aquela que é construída com si, a carga fica em cima de um si, que é chamado de partícula passivadora ou pronome passivador. E eu tenho a forma passiva analítica, que é aquela forma que eu tenho ali a unidade trabalhada pela articulação de verbos, né? Eu tenho verbo auxiliar e verbo principal. Então, quando eu digo, por exemplo, a casa foi invadida pelo mato. Quando eu falo a casa foi invadida pelo mato, eu tenho uma voz passiva analítica, porque eu tenho ali, de alguma forma, o trabalho distribuído por verbos. Eu tenho a junção de verbos, verbos específicos, eu tenho a junção desses verbos, e essa junção irá me mostrar que o sujeito não praticou a ação. E ao contrário, né? Ao invés dele praticar a ação, ele recebeu a ação. Então, quando eu digo a casa foi invadida pelo mato, eu vou mostrar que a casa não praticou a ação de invadir, que ela foi invadida. Ou seja, o sujeito é passivo. Se existe, olha por lógica, se existe um sujeito passivo, todas as vezes quando nós temos um sujeito passivo, o sujeito só é passivo porque alguém praticou uma ação e essa ação foi direcionada a esse ser, foi direcionada a esse sujeito. Então você só tem o sujeito passivo, né, a casa, porque o mato ali conseguiu fazer a ação para que a casa recebesse. A casa foi invadida pelo mato. O mato praticou a ação para que a casa fosse invadida. Né? De forma figurativa, ele praticou a ação. Na forma analítica, vocês podem encontrar o agente da passiva. O que é o agente da passiva? Aquela palavra que agenciou, que trabalhou, fazendo com que o sujeito fosse passivo, fazendo com que o sujeito recebesse a ação. Então, na voz passiva analítica, que é aquela desmembrada por 2 verbos, né? Aquela desmembrada por uma locução, melhor dizendo, para ficar mais claro, aquela que é desmembrada por locução, ela consegue automaticamente ser trabalhada junto de um agente da passiva. Mas se você tivesse uma voz passiva sintética, comprou-se o carro, alugou-se o apartamento, venderam-se as casas, quando você tem uma voz passiva sintética, que é aquela que você agrega o trabalho do si, partícula passivadora, você não tem como, nesses casos, acionar na escrita, colocar em conjunto o agente da passiva. Se você tentar entrar com o agente da passiva, vende-se casa pela empresa. O agente da passiva, no contexto, ele vai trazer ambiguidade, ele traz mais de um sentido. Você não vai saber se é pelo intermédio da empresa que você vai vender a casa ou se é por causa da empresa que você vai vender a casa. Então, em qualquer gramática, ainda não é exceção, em qualquer gramática, todas dizem a mesma coisa. Que o agente da passiva só se faz presente quando você tem a voz passiva analítica. Se você tiver a voz passiva sintética, não verá agente da passiva, ok? Joia. Até aqui é uma informação tradicional, que o aluno consegue pegar, buscar em qualquer gramática, ok? E os concurseiros têm essa noção dessa informação. Informação, assim, bem básica nas gramáticas. Agora, qual é a informação que norteou essa questão do CESP? O CESP é uma banca muito diferenciada, porque ela busca as analogias, ela busca pautar as questões dela nas concepções do Bechara. Tanto a banca CESP como uma banca, por exemplo, como a FCC, elas pautam algumas questões nas exceções do Bechara, justamente para que por meio dessas exceções haja excludência de candidato.
Vamos aqui pensar. Até aqui eu trouxe uma informação tradicional, normal, comum. Só que olha qual é o estudo do Béchara. O que ele traz aqui além, essa questão 6 se embasou. Ele diz o seguinte: não nos interessa, não nos importa se essa voz passiva é sintética ou se essa voz passiva é analítica. Olha o que o Gramsci fala de uma forma muito clara. Se o sujeito recebeu a ação, é porque alguém, de alguma forma, desencadeou essa ação. É porque alguém, de alguma forma, praticou essa ação para que o sujeito recebesse. Então, mesmo que o agente não seja escrito, ele se faz de forma velada na estrutura do texto. Então, olha lá o que a banca colocou. Vamos entender. O raciocínio do Béchara é a banca como usou, como se valeu do raciocínio do Béchara. O que o Béchara fala, então? Na prática, você tem agente da passiva escrito quando a voz passiva é analítica. Se a voz passiva for sintética, não há agente da passiva escrito. Então, por exemplo, alugou-se o carro. Gente, o carro, ele não pratica ação de alugar. Alguém praticará a ação de alugar o carro. Esse alguém não precisa estar escrito para existir. Mesmo que ele não esteja escrito, ele existe. Esse é o ponto-chave. Olha o que a banca colocou aqui. Aí várias pessoas discutem em cima dessa questão, dizendo assim, eu acho que é uma tentativa de recurso. Não há recurso para essa questão. Ao meu ver, seguindo as concepções do Béchara, que são as concepções que norteiam a elaboração das provas do CESP, da FCC, não há tentativa de recurso aqui, né? Claro que se o aluno se sentir lesado, ele tem todo o direito de tentar aqui entrar com recurso, mas eu não acho plausível, eu não acho pontual que a banca irá aceitar o recurso. Dá uma olhada. Afirma-se, o emprego do se indica que não existe um agente responsável pela ação de afirmar. Vamos lá na linha 9, quando fala assim, olha, afirma-se às vezes que a justiça não diz respeito à argumentação racional. Afirma-se que a justiça não diz respeito. Então, afirma-se isso, que a justiça não diz respeito. Isso é afirmado. Vocês têm aqui, junto desse verbo afirmar, uma partícula passivadora. Então, automaticamente, o sujeito já se faz passivo, por causa do se partícula passivadora. Se o sujeito é passivo, você não tem que achar dentro do texto o agente da passiva. O agente da passiva não vem escrito com a voz passiva sintética. Ele não vem escrito, mas ele se faz de forma subentendida. É só pensar. Aluga-se carro. Se o carro vai ser alugado, é porque alguém vai praticar a ação de alugar. O carro não receberia essa ação se não tivesse alguém para alugar. Mas eu não preciso de saber quem vai alugar para saber que existe ali um agenciador daquela ação passiva. É isso que a banca colocou. Ela falou que não existe. Olha, o emprego do pronome se indica que não existe um agente responsável. Não existe um agente responsável. Ele só não está escrito de forma explícita no texto. Que ele existe, existe. Gente, é isso que o Béchara discute. Todas as vezes quando você tem um sujeito que é passivo, automaticamente já existe um agente dessa ação verbal. Às vezes o agente é localizado por estar escrito, às vezes o agente não é localizado, porque a própria estrutura, ao ter trabalhado com si, não deixa o agente entrar. Mas ele existe. Se o sujeito é passivo, existe o agenciador dessa passividade, ok? Então essa questão 6 ela está errada porque ela disse que não existe o agente da ação verbal. Olha a diferença. O agente da ação verbal existe, ele só não é encontrado na estrutura do texto pelo fato do verbo ter usado o emprego do se, que impede a entrada do agente da passiva. O emprego do se partícula passivadora impede a entrada do agente da passiva. Impedir a entrada não significa inexistência. Ele existe, só não pode ser escrito para não gerar ambiguidade. Ok? Então, essa questão 6 é errada mesmo, existe. Ela está errada porque ela falou que não existe. Questão 7, vamos lá. A correção gramatical do texto seria mantida se no trecho
Quando nos defrontamos, por exemplo, com uma alastrada fome coletiva, a forma pronominal nos fosse suprimida. Gente, o verbo defrontar é um verbo que ele pode ser escrito tanto pronominalmente como não pronominal. É um verbo que tem ali duas vertentes de trabalho. Você pode ter com esse verbo o emprego de um pronome oblíquo que venha em consonância com a conjugação do verbo. Então, por exemplo, se o verbo está conjugado na primeira pessoa do plural, entra um pronome oblíquo na primeira pessoa do plural. Se o verbo está conjugado na terceira pessoa do singular, pode entrar um pronome oblíquo na terceira pessoa do singular. Então, o verbo defrontar, ele pode atuar em consonância com o pronome oblíquo, desde que esse pronome venha de alguma forma conjugado na mesma base de conjugação que ele, primeiro, segundo e terceiro do singular, primeiro, segundo e terceiro do plural. É um verbo que permite a entrada do pronome oblíquo, ele aceita, mas ele não exige. Então, se você, por algum motivo, quiser retirar o pronome oblíquo do verbo, a estrutura gramatical desse verbo não é afetada. Então, a banca falou assim, ó, a correção gramatical do texto seria mantida se a correção gramatical do texto seria mantida se no trecho, quando nos defrontamos, a forma pronominal nos fosse suprimida? Sim, a correção gramatical mantém-se. Não há nenhum problema gramatical em retirar esse pronome oblíquo, ok? Então, questão 7, certa. Questão 8. Na linha 3, o adjetivo patente tem o significado de impressionante. Quando nós vamos lá na linha 3, olha lá, diz assim, vamos voltar um pouquinho na linha 2. É uma observação que pode ser feita a respeito de muitos casos de patente injustiça, ou seja, de clara injustiça, de evidente injustiça. Pensa o seguinte, se a palavra injustiça traz ali um sentido negativo, não haveria um adjetivo de sentido positivo para trabalhar para essa palavra, por questão de lógica. Se a palavra injustiça é negativa, eu vou me antepor, eu vou antecipar a esse substantivo, eu vou trabalhar com esse substantivo algum adjetivo que também siga essa ordem negativa. Então, quando fala aqui, ó, a palavra impressionante, se ela tem o mesmo significado, se patente tem o mesmo significado que impressionante? Não. Patente tem o significado de evidente, de clara injustiça, né? Então, a questão 8, errada, não posso marcar como correta, errônea. Questão 9. Na linha 9, caso a expressão às vezes fosse deslocada imediatamente após justiça, feitos os devidos ajustes de pontuação, a correção gramatical seria mantida, mas o sentido original do texto seria alterado. O aluno precisa muito compreender aqui que o CESP fez duas perguntas em uma. O CESP trouxe duas vertentes de análise. O aluno é obrigado a observar se a correção gramatical é mantida, mas ele também precisa observar se o sentido alterou. Por quê? Se a correção gramatical fosse mantida e o sentido não fosse alterado, eu tenho que gabaritar de uma forma específica, né? Então, eu tenho aqui duas perspectivas de análise. Geralmente, as pessoas se atêm apenas a uma parte e não analisam a outra. Então, olha, eu vou observar, então, na linha 9, eu vou pegar a palavra que é estrutura às vezes, a banca pediu para que ela seja colocada imediatamente após justiça, né? Feito os devidos ajustes de pontuação. Então, vamos lá. Afirma-se às vezes que a justiça não diz respeito à argumentação racional. Então, afirma-se às vezes que a justiça. Olha, afirma-se às vezes. Essa unidade aqui, às vezes, trouxe o seu sentido para o verbo, concordo? Então, ela traz aqui dentro uma perspectiva adverbial. Porque se essa unidade traz uma circunstância voltada para o verbo, significa que ela tem um princípio adverbial. Aí a banca me pediu para retirar o às vezes pertinho, que está pertinho do verbo afirmar, e colocar o às vezes após a palavra justiça, né? Como a banca colocar aqui, ó. For deslocado imediatamente após justiça. Então vamos lá. Afirma-se que a justiça às vezes não diz. Então, ao deslocar a palavra às vezes para depois da palavra justiça, eu não terei ali nenhum erro gramatical, mas realmente o meu sentido irá modificar, irá mudar, né? O aspecto semântico irá modificar. Afirma-se às vezes é uma coisa, a justiça às vezes é outra. Então, a banca perguntou se haveria correção gramatical, se a correção gramatical seria mantida na questão 9. Sim.
Mas o sentido original do texto seria alterado? Sim. Então, para essa questão 9, ao analisar as duas estruturas de gramática e de sentido, as duas foram ali, de alguma forma, abarcadas na questão 9. Então, questão correta. A gramática continua perfeita e o sentido modificado. Correto. Questão 10. A substituição de relacionada com a disciplina por relacionada à disciplina, embora mantivesse o sentido do texto, prejudicaria sua correção gramatical. A primeira coisa que o aluno olha quando a banca pergunta assim, ó, prejudica a correção? Ela perguntou de novo sobre o sentido e perguntou de novo sobre a gramática. A primeira coisa que o aluno olha, que é mais fácil, que se torna mais fácil, é analisar se gramaticalmente eu tenho alguma incorreção. Por quê? Analisar os aspectos de sentido, esse tipo de análise demanda tempo para o aluno. E às vezes demanda uma mente mais fria, né? E o aluno tomado de adrenalina não consegue ter essa frieza de análise. Então, é necessário que, quando a banca CS pergunte sobre, por exemplo, gramática e sentido, que o aluno olhe se há correção gramatical para depois averiguar se é sentido. Por quê? Raciocínio é o seguinte, se a correção gramatical estiver errônea, estiver errada, se não houver correção gramatical, eu nem preciso de olhar o sentido, concordo? Né? É necessário que vocês compreendam o seguinte, mesmo a banca CESP, ela adota o mesmo estilo de análise. Vem agora uma prova do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, elaboradora é SEBRASP, um braço do CESP. Então, a correção dessa prova do MPU, ela serve para que vocês observem se existe ou não existe possibilidade de recurso, qual é a perspectiva de análise da banca e que também, para os alunos que vão se preparar para a prova do TCE, para que eles tenham uma orientação do perfil da banca. Mesmo que na prova do MPU tenha sido de certo e errado e a prova do TCE seja de múltipla escolha, que é o que o CESP trará para a prova do TCE, mesmo que a estrutura da prova seja uma estrutura diferenciada, o vigor da prova, a forma dela trabalhar os textos, o que ela prioriza, as exceções que a banca abarca, qual gramática ela segue, é o mesmo princípio, ok? Todos esses elementos corroboram para uma mesma análise. Então é muito importante que o aluno estude a banca em si, para que ele se prepare para fazer a prova, né? Então a correção da prova do MPU serve também para aqueles alunos que tentam, que vão prestar a prova do TCE, ok? Então vem cá. Qual foi a nossa dica? Conversei com os alunos do curso de exercício e volto a dizer a vocês, todas as vezes que a banca CESP pedir sentido e gramática, eu tenho que olhar os dois ângulos, mas eu olho prioritariamente a gramática, porque se a gramática estiver errada, eu nem vou perder tempo de olhar o sentido, né? Então vamos lá. A substituição de relacionada com a disciplina por relacionada à disciplina, embora mantivesse sentido do texto, prejudicaria a correção? Não, não prejudica a correção. Olha, relacionada com e relacionada a unidade de relacionar consegue ser articulada tanto com a preposição a como com a preposição com, ensejando aqui a mesma unidade semântica. E o processo gramatical não sofre nenhum efeito de erro, né? Então eu posso trocar uma unidade pela outra sem ter erro algum. A banca disse que, embora mantivesse o sentido do texto, se prejudicaria a correção. Não prejudica a correção, por isso que essa questão está errada. Eu posso trocar uma unidade pela outra sem o menor problema, e com essa troca eu não tenho ali nenhum erro gramatical. Relacionada a ou relacionada com, eu posso pegar a unidade relacionada e trabalhar com a preposição com a preposição a. Quando eu falo relacionada a partir do momento que a palavra da frente feminina, haverá a fusão, haverá ali o emprego do sinal grave indicativo de crase, né? Então, perfeitamente correta a troca está correta, mas a questão está errada porque ela disse que prejudicaria a correção e não prejudica. Trocar uma unidade por outra não prejudica a correção. Então, 10, errado. Questão 11. Os sentidos e a correção gramatical do texto seriam preservados caso o trecho uma calamidade seria um caso de injustiça apenas se pudesse ter sido evitada. Fosse escrito da seguinte forma: apenas uma calamidade que poderia ter sido evitada é um caso de injustiça. Então, olha o que nós conversamos. Acabamos de conversar. Quando a banca te pede gramática e sentido,
eu vou dar prioridade aos aspectos gramaticais, e aí se a unidade reescrita não apresentar nenhum problema gramatical, já Cira, não há problema gramatical, aí sim vocês vão partir para a análise do sentido, ok? Então olha o que ela me perguntou, se a correção gramatical do texto seria mantida e se os sentidos também seriam preservados, né? Então olha lá, vamos ver a primeira correção gramatical. Apenas uma calamidade que poderia ter sido evitada é um caso de injustiça. Gramaticalmente, esse trecho que foi reescrito, né, o trecho em si reescrito, não apresenta nenhum princípio de erro gramatical, né? Então, se eu não tenho ali nenhum princípio de erro gramatical, não tenho nada de erro, nada no aspecto gramatical errôneo, aí eu vou partir para analisar as relações textuais. Dentro da relação textual, dentro do sentido, é necessário que o aluno busque no interior da questão trabalho de adjetivo. Se não houver adjetivo, que ele busque o trabalho de um advérbio para facilitar a análise, né? Não cabe um aluno numa prova como o CESP buscar o sentido de uma forma aleatória. Ele tem que, de alguma maneira, enxergar quais são as perspectivas que o CESP gosta de abordar. Adjetivo em linha de frente, depois do advérbio. Então vamos lá. Uma calamidade seria um caso de injustiça apenas se pudesse ter sido evitada. Vocês observaram que a palavra apenas trouxe o seu sentido para o verbo, para a opção, para a estrutura, né, verbal, pudesse ter sido evitada? Então, apenas se pudesse. Então, apenas se pudesse, vocês concordam que se o apenas trouxe o seu aspecto semântico direcionado ao verbo, eu tenho aqui, então, um princípio de um advérbio, concordo? Né? Eu tenho um advérbio que trouxe o sentido para o verbo aqui auxiliar, concordo? Para que, em conjunto, a estrutura verbal à frente ganha ali o sentido. Então, olha, no trecho, o apenas trouxe aqui uma informação adverbial. Na reescritura, olha a posição do apenas. Apenas uma calamidade, ou seja, se no trecho o apenas articulou com o verbo, o sentido dele ali é adverbial. Se na reescritura o apenas articulou com o substantivo, ele deixa de ter a postura adverbial, ensejando ali uma postura adjetiva, concordo, né? Então, se eu tenho aqui uma mudança, claro que o aspecto semântico mudou. Então, a banca afirmou que os sentidos e a correção do texto seriam preservados. A correção foi preservada, mas o sentido não. Então, a questão 11, errônea também. Vamos lá, questão 12. Vou ler o texto que ancora aqui a análise das outras questões e vamos dar continuidade. Falar em desigualdade é falar também em pobreza. A reprodução social das desigualdades contribui para o aprofundamento das situações de pobreza. Por isso, uma estratégia de enfrentamento deve considerar a conexão entre as duas pautas. É o que eu disse a vocês. Qual é o perfil do CESP? O CESP trabalha com conceitos paralelos ou com conceitos o quê? Opostos no interior do texto. Então, à medida que você vai lendo esse texto, você já grifa quais são os conceitos paralelos. Houve o emprego de algum pronome com o objetivo de retomar uma palavra que foi citada, grifa, já puxa certo, já faz a retomada, né? Para facilitar a construção ali. É necessário compreender que a desigualdade se expressa em diferentes dimensões na vida das pessoas e que apenas uma minoria se beneficia com a acumulação de riqueza e de poder. No caso do Brasil, há especificidades que devem ser observadas. A história de colonização e de escravidão deixou heranças ainda presentes, que resguardam a condição desigual no acesso a bens, serviços e equipamentos públicos. A desigualdade não é natural. Ela, olha lá a retomada no processo emissivo, ela é uma construção social. Quando a desigualdade é naturalizada, ela passa a instituir o poder da opressão social. Os mecanismos que reproduzem as desigualdades devem ser revelados de forma que possibilitem seu enfrentamento pela sociedade civil, por meio da cidadania ativa, buscando-se o aprofundamento da democracia e a garantia da justiça de gênero, da igualdade racial e dos direitos humanos. Então, vamos lá. Acerca das ideias e dos sentidos do texto tal, julguem os itens a seguir. Questão 12. Considerando que situações de pobreza
são sensíveis ao grau de desigualdade de um país, a autora do texto argumenta que uma ação de enfrentamento da desigualdade consequentemente combate a pobreza. Pessoal, essa questão 12 traz o vigor do SESP. Qual é o vigor do SESP? Realmente no texto, dito pela autora, né, dito por quem produziu o texto, você enxerga ali que realmente há a junção de duas pautas. Até ela diz, existe ali a conexão de duas pautas, concordo? Então, quando ela fala lá na linha, no finalzinho do parágrafo, né? Então, por exemplo, lá bem no início ela diz assim, a reprodução social das desigualdades, no primeiro parágrafo, a reprodução social das desigualdades contribui para o aprofundamento das situações de pobreza. Por isso, uma estratégia de enfrentamento deve considerar a conexão entre as duas pautas. Então, ela faz a conexão entre desigualdade e pobreza. Só que, olha, existe essa conexão foi mostrada no texto, mas o que a autora também nos traz aqui de entendimento? Ela traz a questão do enfrentamento. Ela não traz a questão do combate, do extermínio. Essa questão 12 traz o perfil do SESP, porque em inúmeras questões o SESP traz o que se chama de processo articulado de radicalização. O que é isso? É uma questão que traz ali uma palavra que radicaliza a estrutura. A autora, de nenhuma forma, ela falou, olha, vai exterminar a pobreza, extinguir a pobreza, ok? Não. A atitude de enfrentamento, ela falou assim, essas duas pautas se trabalham em consonância, elas se juntam justamente para que a junção dessas duas pautas possam dar à sociedade, a junção possa dar, a união dessas duas pautas possa dar à população civil a condição de enfrentamento. Então, as duas em conjunto possibilitam a situação de enfrentamento, mas não de combate, não de extermínio da pobreza. Já, Cira, por que essa questão 12 está errada? Porque foi dito lá no finalzinho da questão assim, ó, uma ação de enfrentamento da desigualdade, consequentemente, combate a pobreza. Não é combater, seria amenizar, ok? Diminuir, mas não combater, não é exterminar. Ou seja, eu tenho aqui um trecho, uma palavra que foi posta para, de alguma forma, mascarar a questão, para que o aluno falasse, a questão está certa, ela realmente relacionou a desigualdade com pobreza. Realmente ela relacionou a desigualdade com pobreza, mas para mostrar, para trazer aqui na argumentação textual uma atitude de enfrentamento, ok? E nessa atitude de enfrentamento, que a pobreza, que essa desigualdade, tal, fosse amenizada e não exterminada, ok? Então, olha, a questão 12 está errada pelo emprego da palavra combate, ok? Então, a palavra combate trouxe a questão 12 uma atitude de radicalismo. E nenhuma atitude de radicalismo é bem-vinda na estrutura de uma questão. Você só pode marcar uma questão como correta, sendo radical, se o autor também tiver sido radical. Se o autor não foi radical, ele mostrou um caminho que pode favorecer, mas ele não foi radical quanto a esse caminho. Então, se não existe dentro do texto uma atitude de radicalismo, a questão também não pode oferecer esse princípio. Exterminar, eliminar, combater são atitudes extremistas, são atitudes de radicalismo, né? São atitudes radicalistas. Se você marca como correta a questão não ancora com o que o autor falou, ok? Uma coisa é enfrentar, outra coisa é combater, tá? Então vamos lá. Questão 12 errada mesmo. Questão 13. A história do Brasil é marcada por fatos cujos efeitos na sociedade até hoje contribuem para a manutenção de desigualdades, né? Isso nós encontramos aqui perfeitamente claro dentro do texto, quando ela fala sobre a escravidão, quando ela fala sobre a história de colonização, lá na linha 10, por exemplo, a história de colonização de escravidão deixou heranças ainda presentes. Então, essa questão 12, amplamente correta. Questão 14. No texto, a palavra minoria refere-se aos grupos sociais marginalizados em situação de maior vulnerabilidade social, tal qual a produção das periferias, por exemplo. Não, lá no texto ela faz referência à minoria, sendo essa minoria quem detém o poder, quem detém o capital, né?
Então, essa parte marginalizada, quando ela fala lá na linha 8, apenas uma minoria se beneficia com a acumulação de riqueza de poder, né? Então, questão aqui 14, errônea. Então, vamos lá, questão 15. A respeito dos aspectos linguísticos do texto tal, julgue os itens subsetivos. 15. Os termos de gênero, linha 19, da desigualdade racial, linha 19 e 20, e dos direitos humanos, linha 20, complementam a palavra justiça, linha 19. Olha, eu disse no curso de exercício do SESC, eu disse aos alunos o seguinte, eu escolhi duas provas, na gama de exercícios que nós fizemos, eu escolhi duas provas a dedo para que os alunos realmente observassem em algumas perspectivas o perfil do SESC. O SESC tem a tendência de colocar um nome pela função gramatical. Então, quando a banca fala assim, ó, complementar, essa atitude de complementar, ela estaria relacionada com o substantivo. Só o substantivo complementa na língua portuguesa. Nenhuma outra unidade pode ter atitude de complementar. Só o substantivo complementa ou palavras que funcionam na mesma proporção que um substantivo, ok? Palavras que no contexto foram transformadas em substantivo. Quando é substantivo, então só o substantivo que tem essa atitude complementar, ou uma palavra substantivada. Quando esse substantivo entra em atitude de complementação, ele irá funcionar sintaticamente como um objeto, direto, indireto ou como um complemento nominal. Se você observar o emprego que o SESC trouxe, dá uma olhada no que ela falou. Ela falou assim, ó, os termos de gênero, da igualdade racial, dos direitos humanos, complementam a palavra justiça. Complementar significa assim, então eles seriam objeto. Primeiro, não tem como ser objeto da palavra justiça. Aí o aluno poderia pensar, mas poderia ser um complemento nominal da palavra justiça. Então o aluno deveria voltar à estrutura do texto e observar se as unidades foram mantidas em função substantiva ou se elas se converteram, por exemplo, em natureza adjetiva. Quer ver? Vamos lá voltar às linhas 19 e 20. Quando fala aqui, olha, vamos voltar um pouquinho. Os mecanismos que reproduzem as desigualdades devem ser revelados de forma que possibilite seu enfrentamento pela sociedade civil, por meio da cidadania ativa, buscando-se o aprofundamento da democracia e a garantia da justiça de gênero, da igualdade racial e dos direitos humanos. Então, quando você tem aqui, ó, da justiça de gênero, da justiça, da igualdade racial, dos direitos humanos, é observar o seguinte, se você tem uma enumeração, e se essa enumeração trabalhou para a palavra justiça, a primeira função que foi estabelecida ali, para o primeiro núcleo enumerado, se esse primeiro núcleo enumerado trabalha como adjetivo, como locução adjetiva, todos os outros núcleos enumerados também irão trabalhar em função adjetiva. Tente observar que quando você fala justiça de gênero, o de gênero tem por finalidade restringir o tipo de justiça, especificar o tipo de justiça. Quando você fala justiça da igualdade racial, dos direitos humanos, essas unidades todas que estão em processo de núcleos foram enumeradas, elas têm por finalidade restringir o tipo de justiça. Restringir não é a mesma coisa que complementar. Você tem aqui, então, adjetivos que foram transformados em opções adjetivas. Ou seja, a função aqui é de adjunto ao genominal, não é de complementação. Ok? Então, a questão 15 é radicérrima, não podemos marcar como correta, está errada. Não é atitude de complementar, é atitude de especificar a palavra justiça. Questão 16. A substituição da forma verbal compreender por compreendermos prejudicaria a correção gramatical do texto, assim como alteraria os seus sentidos originais. Olha, uma outra preocupação que eu tive e busquei questões que pudessem representar essa postura do SESC foi o seguinte, na reescritura, o SESC, eu trouxe isso no curso de exercício para os alunos, o SESC tem a tendência de pedir que o aluno troque, por exemplo, um verbo que está flexionado na terceira pessoa por um verbo que está flexionado na primeira pessoa do plural. Para que o aluno observe assim, ó, gramaticalmente, tirar um verbo e colocar o outro, substituindo pelo outro, você terá ali um emprego correto. Não haverá nenhum processo errôneo. Gramaticalmente, eles se revelam em consonância. Então, gramaticalmente, você consegue tirar o compreender
e colocar compreendermos. Não tem ali nenhum processo errôneo no que diz respeito à gramática. Mas o aluno fica na dúvida se o sentido foi modificado ou não. Porque o que o aluno entende? Quando você tem um verbo na primeira pessoa do plural, você, leitora, está incluída nesse texto tanto quanto o autor, o produtor do texto. Então, é como se eu tivesse assim, olha, eu, leitor, compreendemos, ou seja, é o produtor do texto e eu, leitora. Então, é como se aquela forma verbal trouxesse ali a minha inclusão nesse texto. É isso que o aluno pensa. E realmente o aluno pensa errado. Só que para o CESP, todas as vezes foi o que eu disse no curso de exercício, alertei os alunos e ocorreu na prova do MPU. Todas as vezes que você tem uma forma verbal que é direcionada ao genérico, que é direcionada à sociedade, a pessoa, o cidadão, o sujeito, compreende-se que é necessário, ou seja, é uma informação que é direcionada para todos os membros sociais. O CESP entende o seguinte, que o autor do texto já está incluso nessa situação, assim como o leitor. Então, para o CESP, se você tira compreender e coloca compreendemos, para o CESP não há alteração de sentido, porque ele entende o seguinte, se você tem uma forma verbal que abarca socialmente todos, porque ela retrata um algo genérico, um algo relativo à sociedade como um todo, se você tem uma forma verbal que acalenta a todos, se você tira essa forma verbal e coloca uma outra que está na primeira pessoa do plural, você tem o mesmo princípio semântico. Por quê? Nessa forma genérica, que era o verbo compreender, o seu produtor textual e o leitor já estão inclusos. Então, para o CESP, não há mudança de sentido. Então, olha o que a banca perguntou. A substituição da forma verbal compreender por compreendermos prejudicaria a correção gramatical do texto, assim como alteraria os seus sentidos originais. Não prejudica a correção gramatical e não há modificação de sentido. Então, a questão está errada. Não há modificação de sentido. Questão 17. Última questão aqui da nossa prova. A introdução de uma vírgula imediatamente após a palavra revelados manteria a correção gramatical do texto. Então, eu vou introduzir uma vírgula após a palavra revelados. E ela só me perguntou aqui se mantém correção ou não. Então, vamos lá na linha 16, né? Só que vamos voltar um pouquinho. Os mecanismos que reproduzem desigualdades devem ser revelados, de forma que possibilite seu enfrentamento pela sociedade civil. Aí a banca me pediu para colocar uma vírgula depois de revelados. Essa vírgula não traz nenhum processo errôneo na gramática. Por que não traz, Jacia? Quando a vírgula entra, ela deixa aqui para trás uma estrutura amplamente completa. Então, eu tenho uma estrutura aqui, ó, os mecanismos que reproduzem desigualdades devem ser revelados. Eu tenho, então, um encaixe de uma vírgula que não ocasiona fragilidade na estrutura, que não ocasiona fragmentação do texto. Então, portanto, é um encaixe de uma vírgula que não prejudica a gramática. A banca perguntou se a introdução de uma vírgula imediatamente após a palavra revelados manteria a correção gramatical do texto. Mantém a correção gramatical. Então, questão 17, questão correta também. Então, a nossa finalidade aqui é enxergar a prova como um todo, enxergar quais são as perspectivas de análise do CESP, qual é a postura do CESP, até porque quem for fazer a prova serve como parâmetro para que os alunos enxerguem se há ou não há recurso e serve também como parâmetro para quem for fazer a prova do TCE, para que eles tenham um norte, uma prévia de como pode ser a prova, né? Ok? Na prova de analista do MPU nós tivemos uma questão discursiva. Qual foi a minha orientação para os alunos no que compete a questão discursiva? É por perfil do CESP trabalhar um texto motivador, né? Ela coloca um texto motivador, como ela colocou aqui um texto de 2 parágrafos, como ela colocou, né? Ela coloca um texto motivador, geralmente em tom de 2, 3 até 4 parágrafos, joga um tema para o aluno e coloca uma questão topificada. Então ela coloca assim, 1, 2, 3, então A, B, C, ou então ela coloca pontinhos. O que eu disse aos alunos que era de suma importância para que eles conseguissem fazer uma produção profícua com todas as relações que são necessárias ali ao parâmetro do CESP. Quando o CESP, de um tempo para cá, o CESP, quando elabora provas discursivas, questões discursivas, a banca sempre coloca essas questões discursivas por meio de tópicos. É essencial que o aluno entenda
que ele não pode mudar a ordem dos tópicos. Quais são os pontos aqui cruciais? Eu não posso mudar a ordem dos tópicos. Nessa prova do MPU Analista, a prova discursiva desses candidatos, ela foi trabalhada em 3 tópicos. Então, eu não poderia mudar a ordem do tópico 1, 2 e 3. Eu não poderia escrever primeiro sobre o 3, depois sobre o 2, eu tenho que seguir a mesma ordem. Outra informação muito importante. Eu não posso aglomerar um tópico em outro, fazer a junção de um tópico no outro. Então, eu tenho que respeitar a ordenação dos tópicos e não posso aglomerar um tópico em outro. Se houver necessidade, eu posso desmembrar um tópico em 2 partes, por exemplo, em 3 partes. Mas eu não posso pegar, por exemplo, o tópico 2 e escrever dentro do tópico 1, fazendo ali um único parágrafo. Então, se eu tenho 3 tópicos, consequentemente, eu teria que ter no mínimo 3 parágrafos, ok? Se houvesse necessidade, se algum parágrafo ficasse demasiadamente longo, eu poderia particioná-lo, isso é o menor problema. Porque, olha, o que ela trouxe aqui? Qual que era o tema? As funções institucionais do Ministério Público e os impactos de sua atuação. Ela pediu aqui, em seu texto, 1. Apresente 5 funções institucionais do Ministério Público previstas na Constituição Federal de 1988 e discorra sobre cada uma delas. Por exemplo, se esse tópico aqui tivesse ficado demasiadamente longo, eu poderia perfeitamente atribuir num parágrafo assim funções institucionais do Ministério e depois em outro parágrafo discorrer sobre cada uma delas, isso é o menor problema. Ok? Eu posso pegar um tópico e desmembrar em outros parágrafos, mas eu não posso aglomerar. Então, cada tópico corresponde a um parágrafo. Se eu tiver necessidade, eu pego um tópico e desmembro em 2, 3 parágrafos, mas eu não posso aglomerar nem mudar a ordem. Outra coisa que era de suma importância para o aluno nessa prova. É uma prova discursiva, é uma linha dissertativa. Não é um questionário, é uma prova discursiva. Então, não cabe o aluno colocar assim, 1, e colocar a resposta à frente, 2, e colocar a resposta à frente. Eu tenho que respeitar cada tópico em cada parágrafo, justamente para que o autor ali, para que o produtor do texto consiga, o candidato consiga construir uma prova discursiva. Não é um questionário com pergunta e resposta, é um direcionamento do que o aluno tem que escrever. Só que esse direcionamento é dado em 1, 2 e 3, mas na hora de escrever o aluno retira esse 1, retira esse 2 e retira esse 3. O 1 fica sendo o primeiro parágrafo, o 2 o segundo, o 3 o terceiro. Como eu disse, se houver necessidade eu posso particionar, não tem problema, mas não posso colocar A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, não pode entrar com as bases numéricas, ok? Então, a banca trouxe o seu perfil no interior da prova como um todo, desde o processo da prova discursiva até o processo da prova de certo ou errado, da prova objetiva, trouxe perspectivas e exceções que são concernentes à postura do Bechara, como eu havia dito aos alunos. CESP tem o vigor de trabalhar sua estrutura de análise margeada pelas concepções que são estudadas pelo Bechara, pelo gramático Bechara. Trouxe aqui questões de radicalismo, trouxe questões em que era necessário o aluno observar o emprego do adjetivo, enfim, ela trouxe totalmente a sua estrutura, ok? Espero ter contribuído com a análise de vocês, com a correção da prova para que vocês possam enxergar o perfil do CESP, como o CESP se posiciona frente às perspicácias linguísticas e também que sirva de parâmetro para quem for estudar para a prova do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Um beijo carinhoso a todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau.